Olá pessoal, que bom podermos estar juntos novamente. Nesta aula vamos falar a respeito de um documento bastante importante para vocês que estão aí se preparando para ser docentes, né? E esse documento, eu fiz um recorte dele para vocês. Lógico que ele é muito maior, isso aqui é só um anexo dele, chamado de BNC Formação, tá certo? E a lei em si é muito maior do que essa, tá bom? Vocês vão poder comparar ela na íntegra, vão poder aí ler ela na íntegra depois, caso vocês queiram, tá bem? Mas aqui no momento nós vamos fazer aqui vamos dizer assim, uma breve síntese do que é esse documento para vocês, tá bom? E qual é a importância que ele tem na vida de, vamos falar assim, na vida de um profissional da educação. Vocês sabem muito bem que a BNCC foi programada, foi gerada para poder atender às necessidades da educação brasileira. E nos últimos 10 anos, vamos colocar assim em pacote fechado, nos últimos 10 anos nós tivemos aí uma grande movimentação nas esferas educacionais para garantir que a BNCC chegasse e fosse realmente implementada nas escolas. Bem, só que não adianta implementar a BNCC nas escolas, ter aí competências e habilidades previstas para os estudantes e os professores continuarem trabalhando da mesma forma. Bem, para evitar que isso acontecesse, então foi que surgiu essa lei, tá bom? Vamos falar assim, essa nova diretriz, que nós vamos chamar ela aqui, vamos chamar esse anexo aqui que é uma parte dessa diretriz, né, de BNC Formação, que vai dizer exatamente as competências gerais dos docentes, as habilidades que se espera de um docente enquanto ele está, vamos dizer assim, quando ele sai do curso, né, que ele está praticando aí, quais habilidades e quais competências ele deve ter, tá bem? Então, como é que você pode entender esse anexo aqui chamado de BNC Formação? Bem, para cada uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, vai existir uma competência também geral docente, tá bom? Então, a BNC Formação é justamente isso, é a correlação entre as competências da Base Nacional Comum Curricular, que os alunos deverão desenvolver, e as competências gerais também que os docentes deverão desenvolver para que consigam desenvolver as competências gerais nos estudantes. Tá bem? Bem, e a primeira competência geral dos docentes diz que cada docente deve compreender, utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Eu estou analisando com vocês essa primeira aqui, tá bem? Para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Veja o quanto é interessante essa competência. Então, os docentes deverão compreender e utilizar esses conhecimentos que já foram construídos a partir da história, tá certo? O que mais que nós temos aqui? Deixa eu selecionar aqui uma ferramenta. A segunda competência diz o quê? Que os docentes deverão ser capazes de quê? De pesquisar, investigar, olha aí, ó, investigar, deverão ser capazes de refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para solucionar problemas, organizar, planejar, tudo mais. Então, são 4 verbos bastante legais aqui: pesquisar, investigar, refletir e realizar análises críticas, né? Para sair em busca de soluções dos problemas que vierem a ter. A próxima competência geral do docente diz que ele deve ser capaz de quê? De valorizar e incentivar
as diversas manifestações artísticas e culturais, né? Tanto locais quanto mundiais, de forma que haja uma produção artístico-cultural na comunidade em que ele está trabalhando. A quarta competência geral docente diz o quê? Muito interessante isso daqui, ó, que o docente deve ser capaz de utilizar diferentes linguagens. Pode ser linguagens verbal, corporal, visual, sonora, digital, ou seja, ele deve ser um professor, deve ser um docente que seja plurilinguístico, vamos dizer assim. Ele tem capacidade de usar várias maneiras diferentes de se comunicar, vários tipos vamos dizer assim, de estilos, né, linguísticos, a fim de conseguir atingir o seu aluno, para que possa partilhar informações, experiências, ideias e tudo mais. Bem, a quinta, eu acho muito tranquila, ela é muito bacana. Ela diz o quê? Que o docente deve compreender, deve utilizar e deve criar tecnologias digitais de informação e de comunicação. Essa competência muito sugestiva diz que o docente deve ser uma pessoa que seja atrelado à tecnologia. Não dá mais para a gente poder ficar andando ao lado da tecnologia apenas, deixando ela longe do nosso círculo de trabalho. Então, o profissional docente deve ser capaz de tanto compreender as tecnologias digitais de informação, quanto utilizar e criar também essas tecnologias, tá bom? Então é bastante legal vocês pensarem nisso, porque essa competência número 5 aqui vai dizer se você vai ser um profissional adaptado a viver, né, nesse novo mundo educacional rodeado por tecnologias, ou se você vai querer apenas copiar velhos, vamos falar, né, talvez não velhos, mas hábitos antigos de professores que vão ficar atrás, né, da era tecnológica. Mas eu creio que vocês vão querer adentrar na era tecnológica e compreender, utilizar e criar essas tecnologias. Beleza. A sexta competência docente diz que o profissional deve valorizar a formação permanente para o exercício profissional. O que significa isso? Que cada profissional que vai sair para o mercado de trabalho não pense que ele está pronto, acabado, fez um curso de pedagogia, opa, maravilha, agora eu tenho oportunidade de fazer tudo aquilo que eu preciso, eu consigo fazer tudo aquilo que eu preciso para me manter no meu mercado de trabalho. Não pensem isso, tá bom? O curso que vocês estão fazendo é a sua formação inicial. E essa competência número 6 dos docentes diz que cada pessoa deve valorizar a sua formação permanente para o exercício profissional. Deve buscar se atualizar na sua área, apropriar-se de novos conhecimentos, ou seja, ele deve se manter formando continuamente, é a chamada formação continuada. Vocês não podem e não devem ficar estagnados. Por quê? Porque a ciência, a tecnologia, os conhecimentos, todas as coisas vão aumentando, né? Vão se aperfeiçoando e vocês não podem ficar para trás. Isso nós chamamos de formação continuada. E a competência número 6 diz que cada profissional docente deve estar aberto a essas formações continuadas. A competência número 7 diz que o profissional da educação deve desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns, enfim. O que essa competência quer dizer para você? Quer dizer que você deve ser uma pessoa que consegue argumentar, que consegue conversar, que você consegue ouvir, que você consegue captar informações e que você consegue defender o seu ponto de vista, certo? Mas sempre fazendo o quê? Sempre de forma responsável, de forma ética, cuidando de você e dos outros e também do planeta, ok? Ótimo.
A oitava competência geral para os professores diz que o professor deve se conhecer, deve se apreciar e deve cuidar da sua saúde física e emocional. Ou seja, professor, professora, conheça a si mesmo, saiba a hora de, vamos colocar aqui, por exemplo, saiba a hora de ir ao médico, saiba a hora de fazer um check-up, cuide da sua saúde, conheça-se a si mesmo e cuide do seu corpo. Use o autoconhecimento, use o autocontrole, o autocuidado, para que você consiga se manter saudável e produtivo, vamos dizer assim, para você e para a comunidade ao longo de muitos anos. A nona competência geral para os professores diz que cada professor, cada docente deve exercitar a empatia. Isso é maravilhoso. É muito bom você poder trabalhar com pessoas que conseguem exercer essa empatia, que consegue ser uma pessoa que dialoga, que consegue ser uma pessoa que seja dada a resolução de conflitos, trabalhar com uma pessoa que coopera, né, que respeita e se faz respeitar. Enfim, essa competência número 9 fala do trato que o docente tem que ter com outras pessoas, certo? Nos grupos, a gente chama de pares, que cada um desses docentes sejam colaborativos nos locais em que trabalham. E, finalmente, a última competência geral aqui para os docentes é que cada docente deve agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade e flexibilidade, né, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Ou seja, aqui essa competência diz que a gente deve ser, vamos dizer assim, muito aberto a tudo que acontece ao nosso redor, sabendo que tudo que acontece ao nosso redor tecnicamente se transforma em um momento em conhecimento, em cultura, tá bom? Em coletividade. Então, aqui nesse caso, quer dizer o quê? Que nós, docentes, devemos agir e incentivar com muita autonomia, com responsabilidade, a abertura a diferentes opiniões. Temos que ser abertos a muitas opiniões. Às vezes tem opiniões que você não pode não concordar, mas você tem que ser aberto a ouvir, a discutir de forma ética, tá certo? Então aqui nós temos as 10 competências gerais do professor. Se você pegar as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que se refere aos estudantes, você vai perceber que a leitura delas, que as letras delas são muito parecidas, só que uma voltada para quem está aprendendo e a outra voltada para quem está ensinando. Bem, então, uma vez entendido a ideia das 10 competências gerais, nós temos agora aqui que ver as competências específicas. Essas competências específicas, elas são como se fossem competências menores que estão dentro, que juntas, ou seja, que se essas competências menores forem adquiridas, as competências gerais ao mesmo tempo também são adquiridas. E para conhecermos essas competências específicas, que são mais que 10, nós vamos então fazer o seguinte: nós vamos analisar aquilo que nós chamamos de, vamos falar aqui, deixa eu usar a palavrinha correta que geralmente aparece nos documentos. Não lembrei a palavrinha aqui. Vamos usar aqui em 3 campos, né, que eu posso ter essas competências, que é o campo do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. Então, nós temos aqui 3 palavrinhas, tá certo? Conhecimento, prática e engajamento. Essas três subdivisões, vamos dizer assim, vai
direcionar tudo o que eu preciso ser dentro da minha profissão, tá certo? Tudo relativo ao profissional. Para cada uma desses três campos aqui, dessas três subdivisões, nós vamos encontrar 4 competências específicas. Por exemplo, dentro do conhecimento profissional, vamos avaliar aqui quais são as 4 competências específicas que tem para ela. Ou seja, para você ser um bom profissional que conhece do seu trabalho, primeiro você vai ter que fazer o quê? Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensinar eles. Bem, a nossa componente curricular, a nossa disciplina é de educação física. Então, quer dizer que para você ser um pedagogo que conhece, que dá conta de fazer o seu trabalho, você deve conhecer os objetos de conhecimento, nesse caso de educação física, e saber como ensinar esses objetos de conhecimento. Tá bom? Observe que aqui nós temos um termo chamado objeto de conhecimento, que talvez pode não ser muito comum para vocês. Mas objetos de conhecimento é o que a Base Nacional Comum Curricular chama de, vamos falar assim, como se fossem os conteúdos, só que muito mais profundo do que conteúdos, porque envolve procedimentos, envolve ali deixa eu colocar assim, deixa eu achar uma palavrinha correta, uma adequação, né, ao local. Então, objetos de conhecimento não são apenas os conteúdos em si, eles têm toda uma contextualização, todo um contexto a ser trabalhado. Depois que você domina os objetos de conhecimento, deve demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Olha só, não basta apenas saber o que eu quero ensinar. Eu preciso também saber como meus estudantes aprendem. Nesse caso, se eu sei o que eu quero ensinar e sei como meus estudantes aprendem, quais são as características que cada pessoa possui. Por exemplo, tem meninos que aprendem com cores, tem meninos que aprendem com movimento, tem meninos que aprendem com sons, tem meninos que aprendem pulando e assim por diante, tá bom? A terceira competência específica é reconhecer os contextos. O que significa que tem que reconhecer os contextos? Profissionalmente, eu tenho que saber qual é o momento que eu devo ensinar tal coisa. Por exemplo, eu tenho aqui 3, 4 turmas de educação física e eu tenho uma atividade que eu gostaria de fazer com eles. Você vai perceber que numa turma, uma daquelas atividades pode funcionar legal, mas na outra não. Na outra ela já pode ser crianças com expectativas diferentes, com ideias diferentes. Então, você como profissional deve reconhecer os contextos para você trabalhar e atuar de forma adequada a cada contexto, tá bom? E por último, nesse nosso item aqui, você deve conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. O que significa isso? Você vai terminar o seu curso de pedagogia, provavelmente você vai atuar numa escola, vai atuar numa creche, vai atuar aí, né, numa universidade. Você vai atuar em algum local. E esses locais têm uma estrutura de governança, eles têm um formato próprio de trabalhar. Então, profissionalmente, você tem que conhecer essas estruturas, tem que conhecer essas linhas de governança, quem é que faz qualquer coisa, o que é que eu posso, vamos falar assim, adquirir de conhecimento de alguém que é meu chefe, é meu superior, tá certo? Então, essa ideia de governança é muito bacana, porque às vezes a gente vai buscar algo em algum lugar que não é aquele lugar que vai nos trazer essa informação. É mais ou menos como fazer assim, que eu sou um professor de vocês hoje e de repente vocês vêm reclamar para mim porque o Educa não está funcionando. Opa, eu não trabalho como um supervisor do Educa. Eu não sei resolver os problemas do Educa. Então, essa governança do Educa não é parte dos professores, a parte técnica, não é? Então, seria mais ou menos isso. Conhecer a governança dos sistemas educacionais é conhecer quem faz o que, quando e onde, né? E como fazer. Então, esse contexto do conhecimento profissional traz essas 4 competências específicas.
O contexto da prática profissional diz o quê? Você, como professor, como é a sua prática? O que você tem que fazer? Então, ele diz aqui, quais são as suas competências. Você tem que planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. Ou seja, de quem é a função de planejar as suas aulas? É sua, professor. Tá? Então, você vai ter que tratar isso, trabalhar sabendo que tu tens a necessidade de planejar as suas ações de ensino. O que mais? Na prática profissional, você deve criar e deve saber gerenciar ambientes de aprendizagem. Olha, isso aqui é super bacana. Criar e gerenciar ambientes de aprendizagem. Isso aqui é você conduzir as suas atividades pedagógicas em ambientes que você pode construir ou que, se você não construiu, mas você gerencia. Você tem que dar uma aula no parque, então você vai gerenciar tudo o que vai acontecer ali. Você quer fazer uma aula gravada, gravar um vídeo, então você vai ter que criar aquele vídeo. Enfim, na sua prática profissional, você vai ter que fazer isso, vai ter que criar às vezes, ou você vai gerenciar os seus ambientes de aprendizagem, mas de forma que esses ambientes sempre vão existir, ou você criando ou você gerenciando, tá certo? É sua responsabilidade. Depois, você tem como profissional, tem que avaliar o desenvolvimento do educando. Essa parte de avaliação, muito importante mesmo, e que fique bem claro aqui para vocês que a avaliação não é o fim do ensino. A avaliação é um meio que você vai utilizar para verificar se as habilidades previstas e propostas foram atingidas. Não use a avaliação como tem sido utilizado como até agora, como um fim. Ensinou algo, fez uma avaliação, botou um número ali, uma nota, jogou no boletim, pronto, acabou, vocês vão para frente. Não, use a avaliação para gerenciar, para ver se acontece, se existe uma forma de verificar se as habilidades previstas foram atingidas. E nessa nossa subdivisão aqui do conhecimento, da prática profissional, ainda nós temos aqui que é sua competência conduzir as suas práticas pedagógicas dos objetos de conhecimento, competências e habilidades, certo? É você, professor, é você, docente, que tem que conduzir essas práticas pedagógicas dos objetos de conhecimento. Você planeja e você conduz as suas aulas a fim de que os estudantes aprendam aquilo que você deseja, ok? E, finalmente, dentro da sua competência está o engajamento profissional. E o que é esse engajamento profissional? É justamente o corpo a corpo lá na instituição de ensino que você vai trabalhar. Vamos ver quais são as 4 competências. A primeira diz que você, como profissional, deve se comprometer com o próprio desenvolvimento profissional. Lembra? Se você é um profissional engajado, você pensa o seguinte: poxa, hoje eu aprendi isso, acabei de me formar, mas e amanhã? As coisas novas que surgirem, quem é que vai me ensinar? Certo? Então você vai pensar assim: eu tenho que me manter informado, tenho que me comprometer com o meu próprio desenvolvimento. Então você é o responsável por você mesmo nesse engajamento. Segundo, você deve se comprometer com a aprendizagem dos estudantes, certo? Isso é um comprometimento, é um engajamento. Você vai se comprometer com essa aprendizagem, vai fazer tudo o que você puder para que ela realmente aconteça, tá bom? E saber que os alunos são capazes de aprender, só que cada um no seu momento diferente. Terceira, você vai participar do projeto político-pedagógico da escola, vai construir, esse projeto político-pedagógico para vocês poderem trabalhar durante o ano letivo, os próximos anos e assim vai. Ou seja, você, ao entrar numa instituição de ensino, você também é responsável para construir o projeto pedagógico dessa instituição, tá ok? E, por fim, engajar-se
profissionalmente com as famílias e com a comunidade. Para que você vai virar um professor? Você está se formando em um profissional docente para você melhorar a comunidade. E com isso você ainda ganha o seu salário, certo? A parte mais importante é você contribuir para a sua comunidade. E a partir daí você é recompensado por isso. Então o professor, ele não é só para entrar numa sala de aula e ensinar um objeto de conhecimento de educação física. Ele é responsável pelas famílias, ele é responsável pela comunidade, então você se engaja com essas famílias e aí o seu trabalho vai ficar bem melhor, tá certo? Lembra que estamos falando aqui da educação básica, tá bom? Bem, então essas 12 competências específicas são aquelas que esperam de um professor, de um docente, nesse caso aqui estamos falando dos docentes de pedagogia para a área de educação física. Tá certo? Ok, então vamos rever o que nós já vimos até agora. Temos 10 competências gerais para o docente, temos 12 competências específicas para os docentes, sendo que essas competências específicas estão distribuídas aqui em 3 dimensões. A dimensão do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. Ótimo. Mas para que haja competências desenvolvidas, nós temos que ter algo menor do que competências. E nesse sentido, então, nós temos aí as habilidades. Bom, as habilidades, pessoal, elas são, vamos dizer assim, aquelas unidades menores, as unidades básicas para que uma competência seja desenvolvida. Para cada uma das 12 competências específicas da BNC Formação, nós temos várias habilidades. Pensem nessas habilidades como sendo pequenas peças que montam um quebra-cabeça. Por exemplo, aqui nós temos na dimensão do conhecimento, na competência específica de dominar os objetos de conhecimento, nós temos aqui 7 habilidades, certo? E essas habilidades vocês terão tempo para vocês lerem, para vocês saberem o que espera de vocês, quais são as expectativas que se tem a respeito de docentes do curso de pedagogia, vamos dizer assim, ou de qualquer outro curso de licenciatura, adquiram enquanto estão ali estudando. E continuem a adquirir e a desenvolver ao longo da sua formação continuada, tá bom? Não vamos ler todas elas aqui, mas só para que vocês, para que fiquem claro para vocês que para cada competência específica existe um conjunto de habilidades e que ao longo da sua vida, da sua jornada profissional, você fique de olho nessas habilidades, tá bom? Então, dentro da competência de dominar os objetos de conhecimento, vocês têm aqui 7 habilidades que vocês deverão ter desenvolvido ao longo da sua jornada. Dentro da competência específica de demonstrar conhecimento sobre os estudantes, vocês têm aqui também, vamos ver aqui, 6 habilidades. Dentro da competência específica de reconhecer os contextos, vocês têm 4 habilidades. E na última, de conhecer a estrutura e governança dos sistemas educacionais, vocês têm aqui também 4 habilidades a serem desenvolvidas. Ok? E assim segue. O documento segue aqui dando para cada uma das 12 competências específicas, ele vai trazendo algumas habilidades para que sejam desenvolvidas. Tá certo? Então, que vocês possam aí dar uma lida nessas habilidades. Elas são várias, não daria para a gente poder fazer aqui a leitura aqui no vídeo, mas vocês vão continuar o trabalho de vocês na atividade do pós-aula aí e vão ler essas habilidades e vão tentar desenvolvê-las ao longo da vida de vocês, ok? Esse documento, então, da BNC Formação termina nesse contexto aqui, tá certo? Mostrando as habilidades que vocês, como docentes, inclusive eu também, né, como docente, devo ter aqui com relação à minha profissão, tá bem? E vocês também.
Ótimo. Então chegamos aqui ao final da ideia que tínhamos para este vídeo, essa explicação básica, que era de trazer para vocês este documento importantíssimo. Essa é uma diretriz nova que está chegando agora, vigorando, né, juntamente com os cursos de formação docente. Vocês vão desenvolver a leitura desse documento, vão fazer as atividades, e aí na sala de aula a gente pode discutir com um pouquinho mais de tempo sobre esse documento. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço a todos.